sofre muito, né, por causa dessas barragens. Sem luz a gente pode viver, mas sem a água. Começou a ser o fim da nossa vida. Está acabando o nosso rio está seco. Sinceramente vai acabar, porque se cortar uma veia da terra da gente, o que vai acontecer? O dia que secou aqui foi dia 26 de setembro, amanheceu seco. E eu até assustei, minha mãe veio aqui e me chamou, Maria, o rio secou. Ele nem avisou nós que ia fechar esse rio. O rio Jauru secou. Eles pagaram para os pescadores salvar os peixes, tirar os peixes que estavam morrendo e levar naquelas... aonde tinha mais água, que nem nas baías, soltar os peixes nas baías. Aí começou a faltar peixe pra gente aqui, né? Aí foi construído mais outra, até chegou nas 6, né? Que foi construída 5 PCH e uma UHE, que a UHE não podia ser construído num rio desse, porque a UHE já é usina, né? Se alguém vê esse vídeo que vocês fazem, vai falar, mas o rio tá bonito. Não vai conseguir ver do jeito que nós vemos. Esse é o problema que deixa a gente... Mas quem é a gente para falar? Ficar nervoso, chegar lá, gritar e ir preso? Se o pescador for mesmo todos os dias para o rio, por mês ele deve conseguir uns 700, 800 reais. Tá isso aqui, tá vendo? Ó. Só, tá vendo? Aqui seca, fica cascalho. Ó, tá vendo? Ó. Quando dá vazão seco. Então hoje o rio pegou mais ou menos 1 metro d'água. Aí. Ele fica aqui negócio de 20 centímetros d'água. Já baixou quase 1 palmo. À tarde eu creio que isso aqui não que eu tô pisando tá tudo seco. Amanhã a água tá lá no meio do rio. Mais ou menos a faixa das 8 horas a água tava por aqui afora, né? Foi na hora que nós saímos, né? Agora deve ser umas 11 e pouquinho. Olha o tanto que já baixou. Aí eles enchem o lago acima do normal. Aí no outro dia eles precisam de usar energia, eles soltam a água para dar pressão, para girar mais turbina. Aí eles soltam aquele rio d'água. Você entendeu? Aí no outro dia eles começam a colher água de novo. Aí no terceiro dia eles soltam a água de novo. Vai ficar nessa situação aqui, ó. Aí a capa da raiz vai ficar para cima. Aí vai passar de barco e motor, o barranco vai ficar liso. O que vai acontecer? A onda vai lá, lava tudo o barranco e traz esse material tudo para o leito do rio. É na onde que está acontecendo que o rio está assoreando por causa disso aí. Então sempre o circo no Mato Grosso que pescador está se fechando. Está se fechando. Não está tendo mais condição do pescador sobreviver. Sou chiquitano, sou da aldeia Vila Nova Barbecho e quando nós discutimos e nós lutamos pelas vidas das águas, é justamente porque nós temos conhecimento de causa. Porque os nossos anciões, eles sabem dos impactos que os rios sofrem, que é justamente pela mão do homem. É beira de rio que a água, quando ela gole sorte, a gente vem e acaba com tudo. Não pode plantar um pé de abóbora, não pode... Meu irmão ali, que eu chamo dele ali, mais melhor do que aqui, o pedaço do meu. Quando a abóbora dele está começando a ficar bonito, vem a água, mata, acaba tudo. Aí pronto, acabou. Nós vivemos desse rio, que meu pai criou nós tudinho, nascemos e criamos aqui. Nós vivemos dessa pesca. Hoje em dia, meus filhos, meus netos não estão comendo mais peixes como nós comíamos. Acabou. A agricultura familiar tem uma maior carência hoje em questão de período, que ao mesmo tempo em que o rio está cheio, ele está baixo, está secando. Nós estamos perdendo com o turismo, porque as pessoas vêm e não pegam mais o peixe. Nunca mais eu fiz uma viagem com turista aqui, que vai gastar na cidade com gasolina, com anzol, com traia, com restaurante, com tudo também.
Nunca mais veio ninguém, não recebeu ninguém. Eu tinha 3 barcos para alugar, acabei com tudo. A gente tentou colocar para a população o seguinte, que quando se faz uma barragem, na construção, às vezes gera alguns empregos temporariamente até a construção da barragem. Mas depois não gera riqueza nenhuma para o município. Fazer a manutenção e operar essas usinas, 2, 3 funcionários no máximo, né? Entendeu? E temos que achar outra forma de gerar energia sem degradar o meio ambiente. Hoje está todo mundo colocando placa solar, todo mundo, em Diavaí, que é um lugarzinho pequenininho, quase todo mundo está usando. Aí, inclusive eu estou estudando um mês de manhã na minha casa. Então isso, talvez se as empresas, o governo olhasse e falasse, não, aqui nós tiramos energia sustentável, limpa e sem prejudicar a natureza. A Queiroz Galvão se lança em mais um projeto. A hidrelétrica de Jauru. Para construir e gerenciar a obra, a Queiroz Galvão Energética contratou a construtora Queiroz Galvão. A usina é resultado de um projeto que reúne o olhar para o progresso e a preocupação com o meio ambiente. O impacto na ictiofauna é quase inexistente, devido ao rio Jauru possuir uma fauna aquática muito pobre. A usina foi também planejada de modo a não causar problemas sociais. A construção da usina está impulsionando a economia da região com a criação de 1.000 empregos diretos. Um projeto que é sinônimo de desenvolvimento e trabalho. O papel tá bonito, né? Ela tem que prestar conta e ajudar, né, os ribeirinhos, as pessoas que dependem do rio e da pesca. Mas isso está só no papel, que aqui, pelo menos aqui para nós, em Porto Espiridião, nossa região desse rio aqui, você não vê um projeto de recuperação de área degradada, não vê um projeto de recuperação do rio assoreado, não vê a preocupação como é que estão essas famílias ribeirinhas que dependem do rio. Hoje você chega lá nas usinas, nos representantes, elas está tudo legal, no papel está tudo legal, você entendeu? Teve audiência pública, foi ouvida a população, mas procura para eles da onde que essa população foi ouvida, você entendeu? Porque aqui não foi ouvido ninguém. Aí fomos lá no porto, lá para o negócio da indenização, que era dar não sei quantos mil para cada um, corremos atrás disso aí, gastamos nosso dinheiro, para nós mesmo daqui de baixo não ganhamos nada, até hoje. Diz que está no processo, igual eu te contei. Nós chegou uma advogada era nossa e o cara desceu 5 do carro lá. Como que você vai 5 contra 1? Aí nós ficou sem força. O processo não anda, né? Infelizmente nós estamos aí com mais de 10 anos, não temos soluções, né? Sabemos que não é apenas uma realidade aqui no nosso município, mas é uma realidade de país. E hoje quero dizer que nós vamos resistir e estamos resistindo. Ficar muito atento, não deixar acontecer as audiências públicas. Que depois que acontecer a audiência pública, que no papel eles fazem tudo normal, é 1000 maravilha. Promete emprego para a população, promete tudo, só que é só no papel. Na prática mesmo, é isso que está acontecendo aqui no Rio Jauru. Aí eu falei para eles lutar, né, para não acontecer o que está acontecendo com nós. Eu sempre falo isso, comento, você já ouviu falar em fim de mundo, né? Ah, eu vivo no fim do mundo, já ouviu alguém falar isso? Quando eu era mais jovem, criança, eu achava que eu vivia no fim do mundo. Aí, porque tipo assim, nós não tinha um trem, nós não tinha, energia chegou depois, nós não tinha celular aqui, nós não tinha televisão, nós não tinha nada. Então eu pensava que eu vivia no fim do mundo. E o tempo foi passando e eu comecei a achar que o fim do mundo, eu podia fazer um lugar, um meio de eu viver tranquilo nesse fim de mundo. Quando chegou a usina, que fez aquela catástrofe toda, aquele monte de coisa, uma carnificina de peixe morto, então eu senti como se parte da minha família tivesse ido, entendeu? Eu senti triste.
Dá uma tristeza. Se continuar desse jeito, mais daqui uns anos, acho que os filhos dos meus netos não vai chegar a ver o rio, né? Vai ter acabado já.